Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse momento e gratidão por aqueles que nos assistirão posteriormente. E que a paz de Jesus envolva nossos corações. Eu quero expressar a minha gratidão dizendo que é sempre uma alegria imensa participar dos momentos do Evangelho nesse caminho de luz, nesse ponto luminoso que se destaca nessa cidade que tem um slogan, bons ares e boas escolas, Botucatu. Gratidão por todos vocês. E esse caminho de luz são as claridades do Divino Mestre a iluminar nossa existência. E eu os convido a participar desse banquete espiritual que está sendo servido neste momento. Uma mesa lauta de alimentos morais doados pelo maior dos despenseiros que já tivemos oportunidade de ser apresentado, Jesus. Muito bem, como diz um amigo meu, vamos ao trabalho. Pois é, da vez passada, quando abordei o tema obsessão, falei das noções preliminares e prometi retornar com mais uma etapa desse assunto que desperta o nosso interesse em conhecê-lo. Por quê? Para melhor nos proteger. E, nesse sentido, a máxima do nosso meio Rabi Galileu, conhecereis a verdade e ela vos libertará, é absolutamente esclarecedora e útil. Meus irmãos, meus amigos, vocês haverão de convir comigo. E sem perdas de tempo, devemos iniciar o estudo dessa matéria e aprender como lidar com essa situação difícil, evitando aqueles que ainda não se envolveram nas tramas ou se libertando deste mal. Conscientizemo-nos. A obsessão é um fato real e grave. É um processo pelo qual um espírito, encarnado ou desencarnado, exerce influência perniciosa sobre outro, podendo afetar o corpo físico, a mente, as emoções, num desequilíbrio total. A referida frase de Jesus nos encoraja a não ignorar esse fenômeno deplorável, mas buscar compreendê-lo à luz da razão e à luz da revelação espírita. Portanto, meus queridos amigos, os princípios espíritas estão em plena consonância com as palavras de Deus. O espiritismo, como a gente ouve, é o cristianismo redivivo. E a verdade, os conhecimentos doutrinários e morais, é a ferramenta que nos liberta do mal, desde que aplicada na prática diária através do amor ao próximo, da caridade e da busca incessante pelo progresso espiritual. Visto que o desenvolvimento moral e a elevação das vibrações da alma funcionam como uma defesa natural contra o assédio de espíritos inferiores ou maléficos, pois a sintonia elevada neutraliza a sua aproximação. E a gente se recorda de uma instrução ou de um alerta da espiritualidade
essa espiritualidade que às vezes a gente atribui às vozes dos céus, às virtudes dos céus, quando disseram que as nossas qualidades morais, o teor das nossas ações, elas determinam os nossos amigos. Aqui na Terra, é comum a gente ouvir: diz-me com quem andas, eu direi quem és. E no mundo espiritual, eles melhoraram esse dito. Aqui é um dito popular, lá é um dito cósmico. Diz-me qual é a qualidade dos seus pensamentos, das suas ações, que nós vamos dizer quem são os espíritos que te acompanham. Vamos levar muito em consideração. Mas para retomarmos o fio da meada, daquilo que a gente comentou a outra live, recordemos algumas colocações quando disse tratar-se de uma pandemia envolvendo, vocês vão se lembrar disso, uma pandemia envolvendo as duas dimensões da vida. Falei da sua definição, e uma definição dada pelos espíritos, muito clara para todos nós. Obsessão é ação e domínio persistente que um espírito mau ou ignorante exerce sobre uma pessoa. Ponto final? Não, eles colocaram uma vírgula aí. Atraído por seus maus pendores. Maus pendores, procurando dominar. Ocorreram também algumas perguntas lá do Livro dos Espíritos, e achei interessante rever essas duas. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dessas entidades venerandas, muito mais do que posso imaginar, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Mas não vamos nos acomodar, transferindo essa responsabilidade, porque eu disse lá que não podemos transferir toda a responsabilidade deste quadro doloroso para os espíritos malfazejos, porque eles vão atrás daquilo que os atrai. E a outra questão era sobre a prece, em que o Kardec pergunta se a prece é um meio eficaz na cura da obsessão. E a resposta foi incisiva. A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Como a nos passar assim, gente, não é somente para curar a obsessão, não. É um poderoso auxílio para tudo, porque nos conecta com o plano espiritual, promovendo um vínculo saudável com os espíritos protetores. A prece eleva o espírito, fortalece a moral, oferece conforto e serenidade, e é um veículo para o pedido de ajuda, orientação e força moral para superar os desafios. Entretanto, eles prosseguem na resposta, porque não terminou a resposta ainda. Mas não basta dizer algumas palavras para obter aquilo que se deseja. Deus assiste os que trabalham, não os que se limitam a viver. Perceberam? Perceberam como são importantes a ação e o esforço pessoal em conjunto com a prece para a nossa libertação? Deus, Deus, a inteligência suprema, sendo justo e benevolente, espera que façamos a nossa parte para alcançar os objetivos da existência e evoluir. Se nós esperarmos por terceiros, o mérito será dos terceiros. Então, nós precisamos agir, e em vez de depender apenas de pedidos ou palavras vazias. E aí, os espíritos, concluindo a resposta,
Agora, voltando especificamente para os obsidiados, dizem: é, pois, indispensável que o obsidiado faça a sua parte, destruindo em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Está muito racional, muito lógico, e os dizeres dos espíritos resumem perfeitamente que a cura espiritual duradoura depende primariamente do esforço e da transformação moral do próprio indivíduo, que irá modificar beneficamente a sua sintonia, atraindo agora espíritos benfazejos. Sabemos, minha gente, que o fundamento da vida é o espírito. A nossa vida verdadeira é espiritual. Mas estagiamos neste maravilhoso mundo, a nossa escola. Mas a dimensão verdadeira é espiritual e somos programados pelo fatalismo da evolução. Fatalismo da evolução. Não tem como escapar dela. Podemos até marcar passos, ficar sentados à beira da jornada, à beira do caminho. Mas um dia prosseguiremos. E isso nos conduzirá à perfeição relativa. Normalmente estimulada pelo aguilhão do sofrimento, em razão da nossa teimosia em não aceitar as lições de Jesus. O meu pessoal está acostumado a me ouvir. A cartilha Caminho Suave do Evangelho. Eu me lembro, o pessoal aí de Botucatu, porque a live, graças a Deus, corre o mundo, mas o pessoal de Botucatu conhece muito bem nos e tempos recuados. José Gomes Pinheiro era um grupo escolar, hoje já não é mais. Parece-me que é uma delegacia de ensino. Mas foi lá que a gente começou a nossa alfabetização. E eu me recordo como se fosse agora a, a nossa primeira mestra. Dizem que tudo que é primeiro a gente não esquece, né? Não esquece mesmo. Esther Mori, uma mãe, uma educadora, não só na parte nos elucidando ali, aprender, nos alfabetizando, mas como uma educadora mesmo. E a cartilha Caminho Suave foi esse livro. E eu atribuo ao Evangelho de Jesus, a esses 4 escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João, uma cartilha Caminho Suave. Vão planificar, vão ajustar, vão melhorar a nossa caminhada, se assim a gente debruçar sobre ela e assimilar. Pois é. Então, nesse processo de transformação moral, a nossa mente é o espelho, minha gente, é refletir os estados íntimos da alma. O encarnado não consegue. Alguns que têm uma sensibilidade maior podem até antever isso. Mas para os desencarnados, é muito claro para eles. Eles observam esses estados nossos íntimos. E essa reflexão, ou esse quadro a refletir, mostra o nosso patrimônio moral, os bons e maus frutos amealhados no curso das nossas existências. E serão eles, os frutos, a definir as nossas amizades espirituais com as suas respectivas influenciações, que poderão ser boas ou más,
positivas ou negativas, conforme nossas vivências. Estas influenciações variam de pessoa para pessoa, e conforme o comprometimento de cada um, porque nada acontece ao acaso, tudo tem ali uma concordância. Eu costumo dizer que na nossa colcha de retalho não escapa um ponto. Tudo diz respeito a nós. Então, conforme o nosso comprometimento, apresento diversas características, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis. Às vezes a pessoa já está envolvida com um assédio, mas ainda é sem sinais que se percebam. Mas até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais, que levou Kardec a dar a seguinte classificação: obsessão simples, fascinação e subjugação. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Olha, antes de prosseguir, eu gostaria de dizer que a pesquisa que a gente fez tem por base a literatura espírita e as lições de Jesus. E hoje, por exemplo, eu pensei ali, eu garimpei o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando a mediunidade do Martins Peralva, um livro magnífico, Obsessão e Desobsessão, e o Novo Testamento, né, gente? Eu não poderia deixar de consultar. E seguindo, gente, esta simples influenciação que eu acabei de dizer, de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, é o início da obsessão simples. A mente é a sede dos nossos pensamentos, sentimentos e aspirações, determinando os nossos tipos de simpatias ou antipatias e nos ligando a elas. Se a mente estiver adornada, vejam bem, pelas virtudes, ah, estará resguardada das investidas trevosas, enquanto que a mente ociosa, inerte, preguiçosa, candidata-se a hospedar visitantes hostis. Ivan, quando eu fiz a evangelização infantil, foi aí no caminho da luz. Aí, eu me lembro, só que eu não me lembro o nome da educadora. Eu lembro esse fato. Naquela manhã, ela disse que os espíritos, os zombeteiros, brincalhões, queriam um intermediário, um intermediário. Aí agora a gente entende o que Kardec disse, né? Todos nós somos médios. Eles queriam um intermediário para materializar as suas intenções. Eles queriam que alguém jogasse pedra numa vidraça. E foram na casa de um, estava estudando, não deu para penetrar a sua mente. Foi na casa de outro, estava lá ajudando a mãe. Foi na casa da Mariazinha, estava lá com o seu tricô, firme, contando os pontos. Aí foi na casa do Joãozinho, sempre o Joãozinho, né? Lá, sentado, mente vazia, e eles não tiveram dificuldade de penetrar ali. E ele, nossa, que ideia maravilhosa que eu estou tendo, eu vou jogar umas pedras nessa vidraça aí, vou ver o que acontece. Então, por isso que eles disseram aqui, ó, enquanto que a mente ociosa, inerte, preguiçosa, vai hospedar. Não tenhamos
dúvidas. E esses visitantes, nós que temos um pouquinho de experiência no trato do intercâmbio com eles, embora eles deixem a desejar moralmente, mas são inteligentes, são muito inteligentes. E esses visitantes, ao sentirem-se atraídos, sondam o ponto vulnerável da nossa conduta para centralizar ali o fogo cerrado da sua artilharia moral. Como se diz, ele vai naquele departamento e vai massagear. Eu sou orgulhoso? Ah, exacerba o orgulho. Eu sou malicioso? Exacerba a malícia. E assim por diante. E assim por diante. Mas, a princípio, a mente desprotegida recebe ideias de pensamento que se confundem com os seus. Nós estamos seguindo agora como que acontece essa abordagem dos espíritos para um completo domínio. Então, a nossa mente vai recebendo esses pensamentos, essas intuições que se confundem com os nossos. Pois o invasor já estudou os nossos pontos frágeis e as nossas preferências, procurando intensificá-los para nos deixar sob o seu intenso domínio, semelhante ao predador que te tocaia. Estudou todos os movimentos da sua presa e, quando dá o bote, ela não escapa. Eu costumo, de vez em quando, assistir aqueles vídeos lá da África, da savana. Gosto muito. Aqueles predadores. Interessante a girafa. O instinto do predador, a gente olha assim e fala assim, não é possível que seja instinto, é inteligência. Ele fica de tocaia, sabendo onde a girafa vai tomar a água. E como as suas pernas são longas, ela não alcança a água. O que ela faz? Ela vai abrindo as patas dianteiras para que a cabeça atinja a água. E é nesse momento que o predador dá o bote. Então, conosco acontece a mesma coisa. Eles ficam analisando, analisando, analisando. Eles têm tempo. Eles dizem assim, ó, eu não tenho necessidade disso, daquilo, daquilo. Eu fico aqui, ó, sentadinho na posição Buda, esperando que você derrube a sua guarda. E quando você abre uma brecha, eu insinuo como um zênite. E aí você não escapa da mesma. Esse é o predador. Mas a colaboração é nossa, não é só dele. Por isso que quando eu me referi à pergunta lá, são eles que atuam em nós, às vezes até nos conduzem, mas não é bem assim. Aí o invasor, instalando a ideia em trabalho contínuo. E é isso que caracteriza a obsessão. É uma coisa contínua. Aquele pensamento recorrente, recorrente. Vai envolvendo a sua vítima, na certeza de que, assim como alguém que, olha, eu não gosto dessa música, mas de tanto ouvi-la, passa a aceitar. E, às vezes, até cantarolar algumas de suas notas. É esse o trabalho deles. Em consequência, a mente invigilante acaba por aceitar e incorporar a ideia obsidiante como se fosse a sua. Nossa, eu não estava pensando nisso, mas por que esse pensamento vai e volta? Será que é meu? Não, é meu, é meu, é meu. Ah, a partir daí começa o intercâmbio mental.
o desatento hospedeiro. Quem é esse desatento hospedeiro? Aquele que dá hospedagem. Nós fornecemos uma tomada que o hóspede se liga, retirando a nossa energia vital, ao mesmo tempo, vai nos devolvendo energias deletérias, nocivas, com o objetivo de diminuir-nos a nossa resistência física e espiritual. Observem essa comparação. O que faz o homem quando penetra a casa desprotegida de outro, a quem odeia e a quem deseja prejudicar? É fácil deduzir, né, gente? Invade, descarregando todo o seu ódio, a sua ira, destrói tudo, causando-lhe um enorme prejuízo material. No caso em questão, o procedimento é similar. O espírito invasor também provoca uma desordem mental, produzindo um clima geral de desequilíbrio, de desânimo, de inquietação, de desconfiança, gerando insegurança pessoal, síndromes das mais variadas e enfermidades de difícil diagnóstico. Vai no médico, passa por um, passa por outro, faz exame, faz isso, faz aquilo, e os exames não apontam nada. Aí encontra um médico que tem, às vezes, uma simpatia pelo Consolador prometido, e no caso de Botucatu, olha, você conhece lá o camelódromo? Tem um centro lá, dá um pulinho lá, tem um atendimento fraterno. Alguém que está lá oferece o ombro para você colocar a sua cabeça ali e chorar ali as suas mágoas, as suas aflições, as suas dores, os seus problemas. Ele vai te orientar, porque os exames não apareceu nada. Eu poderia encaminhar você já para um psiquiatra, um psicólogo, mas vai primeiro lá, recorre um pouquinho lá, e aí a pessoa vai. Aí a pessoa vai, né? Entretanto, minha gente, como nada se acha perdido nesse mundo de Deus, como nada acontece em nossa trajetória que não tenha uma causa coberta de justiça e não acarrete um termo providencial. Eu costumo falar para os meus amigos, e às vezes eles falam, não, falam não, às vezes podem pensar, pô, se Eduardo repete muita coisa. Não, repete muita coisa. Mas não é. A gente, a gente procura orientar, né? Procura orientar. Então, quando a gente repete muito, é porque a gente está tendo a intuição de que a lição não foi bem compreendida, assimilada e guardada. Lá, há 2000 anos atrás, o João, já velhinho, se deslocou de Éfeso para Jerusalém e foi se instalar lá na Casa do Caminho. Nossa, que alegria! Um contemporâneo do Meigo Rabi viveu com ele. O mais querido, o irmão do Tiago, foi uma festa. Se reuniram. Ah, ele vai fazer a preleção para nós, na hora do nosso evangelho. Arrumaram lá uma cadeira, sentou. Ele olhou para a plateia que estava ali e disse assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E quedou-se. Todo mundo esperava ali um tagarela ali falando tanta coisa. Só falou isso. Ah, mas deve ser pela viagem, tá cansado, coitado. No dia seguinte convidaram ele de novo. Falou a mesma coisa. Puxa, será que ele continua cansado?
No terceiro dia, a mesma coisa. Aí não aguentaram, né? Fui perguntar para ele. Aí ele falou o seguinte: nós só vamos mudar de página quando aprendermos a lição. Então, às vezes, a gente repete, repete, e pelas repetições facilita a gente guardar, né? Então, é assim. Nada em nossa trajetória não tenha uma, uma causa coberta. E eu costumo dizer para os amigos aí, Deus não improvisa, o homem improvisa. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Deus não improvisa. A inteligência suprema do universo é a causa primária de tudo. É perfeito e o que ele faz é perfeito. Então, por isso que eu digo baseado nessas palavras que a gente aprende. Tudo, todas as ocorrências, todas as ocorrências têm um termo, um fim providencial. Nada é para prejudicar a gente. Nada, nada. Acreditamos nisso, ou acreditemos. E assim como a gente, ao sintonizar com entidades malfazejas, por possuirmos o foco que as atrai e elas correspondem, em processo semelhante, minha gente, ao demonstrar decidido empenho em nos modificar, imediatamente seremos assistidos por entidades de luz que respondem aos nossos apelos e nos auxiliam a sair dessa situação complicada e infeliz. Não tenhamos dúvidas disso. Ninguém está aqui esquecido. Nós estamos sob os olhares de Deus, de Jesus, Mãe Santíssima e daqueles que eles determinam que fiquem nas nossas proximidades. Então, desse modo, é importante esclarecer que devemos ficar atentos em detectar a obsessão nessa fase inicial, classificada como simples, pois ainda não se estabeleceu tenazmente e tem possibilidades, boas possibilidades de cura, e cura rápida, a partir da conscientização do próprio indivíduo, que demonstrará interesse em promover uma total reformulação. E o que é isso, gente? Significa elevar o nosso padrão vibratório, não sintonizar mais com as faixas inferiores, aprendendo por si mesmo a rechaçar as ideias obsidiantes que não mais combinam com a sua nova opção de vida. Eu falei lá nos bastidores, vou repetir aqui. O nosso querido Herculano Pires, é daqui de Avaré, viu? Nasceu aqui. Ensinou a cura da obsessão é uma autocura. Ninguém pode livrar você da obsessão se você não quiser livrar-se dela. Às vezes, nos nossos atendimentos fraternos, e o atendimento fraterno na casa espírita é ecumênico, viu, gente? Ecumênico. Não tem preferência, não. Não é porque a pessoa é espírita que vai ter um tratamento especial. Não, é tudo igual. Mas às vezes a gente atende uma pessoa que não tem conhecimento e a gente sabe que isso não chegou ao despertamento nem para a doutrina espírita e às vezes muito menos para o evangelho, né? Aí retorna dizendo: "Ah, seu Eduardo, a sua oração não foi muito forte, que eu passei uma semana bem, mas voltou tudo de novo." Ah, ai, meu Deus. Definição de obsessão, vocês viram.
são atraídos pelos nossos maus pendores. E quem conhece o seu gentil, ele tem uma figura muito interessante e apropriada para isso. Ele diz: eu conversava muito com ele, principalmente naquele período de 15 anos que eu fiquei aí trabalhando no Cantídio. Cantídio é um hospital psiquiátrico que tem em Botucatu. E como eu moro em Avaré, eu ficava lá na residência dele. Eu conversava muito com ele. E certa ocasião ele me disse sobre obsessão e sobre maus pendores. Enquanto a gente não tirar do nosso íntimo esses maus pendores, é semelhante a um monturo num canto do quintal cheio de moscas. Você vai lá com um abano e espanta todas as moscas e diz assim: graças a Deus foram todas embora. Dá 3 passos, olha para trás, todas estão lá. O que eu devo fazer para que essas moscas não visitem o meu quintal? Remover, remover. Então, enquanto nós estivermos com o foco de atração aqui dentro, olha, pode visitar todas as casas de Botucatu, de Avaré, do Brasil, da Europa, de todo quanto é canto, mas se a gente não procurar o terreno da nossa intimidade e é ali promover uma asepsia moral, mental, nós estaremos atraindo aquilo que a gente está tendo afinidades. Uma ocasião, aqui em Avaré, visitando uma casa espírita, eu também levei o tema obsessão, e ao sair, eu fui abordado com uma senhora. Seu Eduardo, gostei das suas palavras, mas eu confesso para o senhor que eu estou saindo apavorada daqui hoje. Eu falei, por quê, minha senhora? Como que a gente vai se proteger de espíritos que a gente não está vendo? Eu falei, minha senhora, eu falei o tempo todo, dando a, 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 como que a senhora, como que a pessoa deve. E não é coisa, não é tranca na porta, não é buscar uma pedra lá numa loja que melhora a energia da casa, não é jogar sal grosso nos cantos da casa. A senhora sabe como a gente faz isso? Os espíritos deitam e rolam, porque eles falam, não é isso que me espanta da sua casa. O que me espanta da sua casa é você procurar fazer o evangelho no lar, seguir Jesus, ser bom e fazer o bem, tá? Ser paciente, renunciar, conviver bem com todo mundo, né? Procurar não ter inimizades, não fazer inimigos. Falei, ó, certa feita o Chico foi abordado por um amigo que perguntou para ele assim: ô Chico, você tem inimigo, Chico? A senhora sabe o que ele respondeu para essa pessoa? Ele disse assim: meu filho, quem não os tem? Mas o importante é você não ser inimigo de ninguém. Tá aí. Cada situação dessa é um trinco que você vai colocar na sua casa mental e não deixar ninguém penetrar para danificar a sua casa. Conceba isso e vá tranquila, minha filha. Estabeleça um evangelho. Estabeleça, que a senhora vai ver que a coisa melhora. Então, o ideal é perseverar-se numa atitude nobre e digna diante da vida. É reforçar os bons procedimentos, desenvolver hábitos salutares, estudar páginas edificantes, instalar o culto do evangelho no lar. Tem um livro, eu ia falar livrinho, mas quando eu falo livrinho é pelo tamanho, não é pejorativo, não. Neio Lúcio e o Chico, Jesus no lar. Gente, é maravilhoso. 30 ou 35 lições que tem lá, que é exatamente para que a gente faça, desenvolva, se habitue ao culto cristão no lar. Eu estou lembrando agora de
de um apontamento de Jesus lá, que ele disse assim: oh, meu Deus, caia a minha. A casa, olha, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Meu Deus! Aí eu lembro, Thelma, da professora Esther Mori. Menino, isso se aprende na sua casa, você não vem aqui não. Aqui eu vou ensinar outras coisas para você. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Entendamos isso. Aprendemos no lar e brilhamos na sociedade. É isso. Então, praticar o bem pelo simples desejo de tornar o semelhante feliz. Não fazer barganhas, não. Não fazer comércio com Deus. Eu vou fazer isso, vamos me dar isso. Não. Pelo simples prazer de tornar o semelhante feliz. Porque eles dizem que a nossa felicidade está intimamente ligada e proporcional à felicidade que fazemos aos outros. Outra coisa, a gente acha bonito quem participa de trabalhos voluntários. É, participe você também. Isso ajuda. Trabalhos voluntários. Não é só o espiritismo que tem, não. Todas as convicções religiosas têm. E não precisa ser convicção religiosa. Tem outros grupos aí. Não guardar. Aqui é um desafio. Não guardar mágoa, rancor, ódio, nem desejo de vingança. Isso é importantíssimo, gente. Tão importante que Jesus nos ensinou a orar e que a nossa oração fosse ouvida quando ele disse assim: quando fores apresentar a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que tem alguma coisa contra teu irmão ou teu irmão contra ti, vai primeiro. Não, deixa a tua oferta ali no altar. Vai primeiro. Reconcilia-te com teu adversário. Depois volta. Aí eu acrescento, de alma lavada, coração limpo, e apresenta a tua oferta. Que oferta é essa? Que altar é esse? A oferta eu entendo como uma prece, e altar eu entendo como a nossa consciência. Por quê? Guardem isso, minha gente. Mágoa, rancor, ódio, desejo de vingança e outros que tais neutralizam todos os efeitos daquilo que a gente está rogando. Não chega até nós. E aí a gente diz, oro, e não me acontece nada. E os benfazejos dizem assim, enquanto vocês não tirarem essas máculas, essas nódoas, que insistem em permanecer na orla do vaso perispírito, vocês não vão conseguir. E outra coisa que eles indicam para nós, perdoar incondicionalmente. Não estabelecer condição para o perdão, não. Perdoar. Quando a gente perdoa, o perdão não é só bom para a pessoa lá, não. É bom para a gente também. Às vezes, lá na mesa mediúnica, eu conversando lá com a entidade, eu digo, meu filho, perdoa. Mas como que eu vou perdoar? Olha o que ele fez para mim. Aí eu pergunto, há quanto tempo vocês estão assim? Ah, faz séculos. Você percebeu que uma hora você é algoz e ele é vítima. Amanhã inverte. Ele desencarna e você encarna. Aí ele é o algoz e você... Até quando vai isso? Até quando? Rompa esse elo que une vocês a esse circuito de encarnações dolorosas. Perdoa você. Aí ele endelicia comigo. E ele? Ele deixa-o nas mãos de Deus também. Porque a justiça é feita para todos nós. É um caso, filho.
entre você e Deus, e entre ele e Deus, nem entre você e ele e você. Liberte-se e ore por ele, para que ele se liberte também. Então, o perdão é uma ferramenta de felicidade, gente, de felicidade. E ainda a gente diz assim, possuir uma vivência cristã e renovar-se pela... Por quê? Os meus discípulos, diz o grande Divino Mestre, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amar, por muitos se amar. Meus irmãos, são estes os conceitos que trouxemos para esta manhã inovidável. Tomara a Deus que possamos assimilá-los, desenvolvê-los e colocá-los por obra no lidar de nossas vidas. O Divino Mestre, na sua didática de amor, carinho, afeto, ele recomendava sempre a prática, que as nossas palavras fossem coerentes com as nossas atitudes e ações. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Ele até proferiu esse sermão, meus amigos. E aí, ele insiste na prática. Insiste na prática. No final do Sermão do Monte, que é o capítulo 7º de Mateus, os 2 últimos versículos, eu gosto de... Isso está sempre presente na minha mente. Ele disse assim, aquele... O senhor Antônio está soprando aí. Aquele que ouvir essas minhas palavras e praticá-las, eu o compararei a um homem prudente que construiu a sua casa sobre rochas. E veio a chuva, subiram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Aí eu digo assim, ela balançou para lá e para cá, mas não caiu, porque estava sentada sob bases fortes de um alicerce chamado Evangelho. Mas ele continua e bota o dedo na nossa moleira, que o adulto também tem moleira, moleira moral. E aquele que ouviu e não praticou é um insensato que colocou as bases do seu lar nas areias. E aí veio a chuva, o rio subiu, o vento soprou e bateu com ímpeto e a casa caiu. E foi grande a sua ruína. Aí eu pergunto para quem está me ouvindo, qual é a casa que esse Divino Mestre está se referindo, minha gente? Não é a de alvenaria, não. Sou eu. Eu que abrigo esse espírito aqui, eu espírito. Mundo de provas e expiações, teremos tudo isso. A chuva das contrariedades, as inundações do sofrimento, os vendavais das dificuldades. Mas se tivermos alicerçado no Evangelho, tudo passa e tudo passará. Tudo passa, tudo passará. E com isso, não tenhamos dúvidas. Sejamos convictos com isso. Construiremos uma barreira vibratória que nos colocará a salvo dos assédios e das insinuações das entidades malfazejas. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Todos aqueles
que participaram desse banquete espiritual aqui, e aqueles outros que participaram mais tarde, pela bênção da tecnologia. E gratidão maior ao nosso querido Divino Mestre, o meigo Rabi Galileu. Obrigado, Mestre de Amor. Obrigado, meu amigo Celeste, por nos ter legado um patrimônio de valores morais como estes que acabamos de estudar e possibilitar, sem qualquer exceção, a todos uma caminhada redentora, pois ressoa na acústica de nossas almas as suas consoladoras palavras, pois onde eu estiver, vocês estarão também. Um abraço, minha gente. Que Deus os abençoe a todos. Que assim seja.